Estou gravando esse vídeo porque talvez eu não consiga participar da reunião de coordenadores, então meu plano era apresentar essas informações durante a reunião, no início dela. Então estou gravando o vídeo para que vocês possam ver antes e eventualmente para que a gente possa compartilhar com demais professores do DARF se os coordenadores acharem que vale a pena, tá? Eu não vim aqui assim vender o, o novo currículo, apesar de participar da NDE, não é de modo algum essa a intenção, é só trazer informações, coisas que, assim, por ter participado dessa construção, eu consegui ver junto com o Wanda, e também porque a gente fez alguns ensaios em relação às implicações do currículo no DARF, e acho que é importante compartilhar esses ensaios, porque eles serviram, de certo modo, para quantificar a nossa participação no novo currículo. Tá? Então, se eventualmente for entendido que não está adequado, que está sendo previsto, também assim, aqui tem algum quantitativo que vai ajudar a gente, de fato, a fazer uma avaliação mais bem informada se está ou não adequado. Tá? Vamos lá. Primeira tabela aqui, essa planilha participação do DARF no currículo. Né? Hoje, com esse conjunto de disciplinas, a gente tem 46 horas e meia em que os estudantes vão ter encontro com algum professor do DARF, né? Seja nos integrados, seja em disciplinas específicas do nosso departamento. Tá? No novo currículo, a configuração é um pouco diferente, então não é uma comparação direta que dá para fazer, mas vamos tentar entender até o terceiro período, que é uma concentração muito forte aqui nos primeiros momentos do curso, 36 horas. Tá? Depois a gente reaparece lá no sétimo, dentro do ateliê integrado, que é aquele FAW, onde o professor do DARF está junto de professores do DPA e DPUR numa disciplina de projeto, tá? E que é obrigatória, certo? Então, apesar de fazer parte do ciclo avançado, o ateliê integrado é obrigatório, então obrigatoriamente os professores vão ter contato aí 40 horas, os alunos vão ter contato com professores do DARF durante 40 horas. Né? Além disso, existem os avançados, né, os ateliês e laboratórios do oitavo e do nono, que são disciplinas de escolha restrita. Eles fazem parte de grupos de escolha restrita. Você tem que escolher, o aluno, né, tem que cursar ao todo 120 horas de laboratório, 120 horas de seminários, que a gente não participa, pelo menos não é obrigatória a nossa participação, e 240 horas de ateliê avançado. Tá? E se a gente considerar assim, que dentro da oferta mínima as horas DARF correspondem a 1/8 da oferta mínima, no caso dos ateliês, e a 1/4 no caso dos laboratórios, tá? 1/4 dos laboratórios da oferta mínima são nossos, então assim, a gente poderia dizer que são 2 horas correspondem à nossa participação lá no laboratório. Mas esse é um número meio assim, mais para efeitos de dedicação de cada departamento ao currículo. Não quer dizer que o aluno vai fazer necessariamente essas 2 horas, ele pode não passar pelo DARF. Mas por outro lado, às vezes ele pode passar mais, né? Ele faz um ateliê, já são 8. Então, enfim, só para a gente entender um pouco a nossa participação lá hoje, e aqui uma comparação dessa mesma participação por setor. Né? Então, o GD e perspectiva perde horas, porque a disciplina de perspectiva some, a carga horária de GD é um pouco enxugada, F ganha, porque né, passa a praticar efetivamente as 6 horas no relógio, então de 10 passa para 12. Por outro lado, a G perde, porque esses dois ateliês aqui já não acontecem, né? E, no entanto, surgem aqui disciplinas sem setor. Né? O ateliê do sétimo, todas essas que estão aqui no avançado, elas não têm carimbo de setor específico.
Tá? Então esse desequilíbrio, digamos assim, entre atual e novo PPC tem implicações, né? O setor de GD vai estar menos sobrecarregado e o GF vai estar mais sobrecarregado em comparação. Tá? Eu peço fazer um parêntese aqui para falar um pouco sobre o avançado, para que a gente entenda um pouco como que é essa questão da oferta mínima. Tá? Então, o período no avançado, né, o estudante, quando chegar no oitavo e nono especificamente, né, não é o sétimo, oitavo e nono, ele tem que escolher 2 vezes 60 horas de seminário, 2 vezes 60 horas de laboratório e 2 vezes 120 horas de ateliês. Tá? E aí cada departamento tem que ofertar no mínimo uma cota aí X de vagas. Então o DHT tem que ofertar 120 vagas de seminários avançados sempre. Né? E como tem um número máximo de alunos por turma, né, essas 120 vagas, assim, elas vão corresponder a, no mínimo, 4 turmas. Tá? Podem ser mais, podem ser distribuídas em 6, 8, 10 turmas, né, mas no mínimo são 4. Então, uma turma de seminário, no mínimo, vai ter, no máximo, vai ter 30 vagas. E tem um pouco mais aí para contar com repetentes e tal, mas, enfim, a conta mais geral é essa, tá? Então eu estou falando de seminários, mas a mesma coisa se aplica para os laboratórios, tá? A gente da ARF vai ter que oferecer 60 vagas, distribuídos em no mínimo 3 turmas, tá? Bom, essas turmas são da ARF puro sangue? Não necessariamente. Elas podem ser da ARF puro sangue. Eu vou lá e ofereço uma turma no assunto que me interessa, ponto, tá? Não tem nada no currículo que obrigue você a fazer isso. Tá? Existe uma intenção aí de que se articule, né, com outros departamentos. Aí tem 2 maneiras de fazer isso. Né? Ou você oferece, o DARF oferece parte dessas 60 vagas num FAW, né? Então um professor do DARF junto com um professor de outro departamento vai usar aquele código e vai oferecer uma turma com um número X de vagas, pode ser 40, e aí cada um pega, né, as suas 20 cheias, ou então, se a gente compartilhar com o departamento um ateliê de 20, um laboratório de 20 vagas, a gente vai estar só cumprindo, né, ticando aqui 10 dessas 60. Né? Então, assim, não é exatamente um incentivo a fazer essas fusões, tá? Porque a gente divide a nossa participação quando usa um FAW. Outra maneira de fazer essas articulações é você oferecer uma turma sua e outro um professor de outro departamento oferecendo o mesmo horário, né? E aí as turmas se juntam. Tá? É importante a gente lembrar que para fazer articulação entre um seminário e um laboratório, tá? Aqui existe uma espécie de engenharia extraoficial aqui. Você tem que criar 2 turmas consecutivas, não em horários sobrepostos, né? Pedir que os mesmos alunos se matriculem nas duas e aí você vai conseguir operar articulado com um professor que ofereça uma disciplina teórica, né, enquanto você está operando dentro de uma disciplina experimental, que é o caso dos laboratórios. Tá? Então, enfim, são algumas das limitações impostas especialmente pelas regras do SIGA lá para gente. Bom, para entender os ateliês, tá? Como é que os ateliês são compostos? Você tem 2 tipos de participação. Tem um professor aqui que pode dar 8 horas no ateliê, sendo que dessas 8 horas, 4 delas ele vai dar em conjunto com o professor de outro departamento. Então tem aqui no dia 1, o professor do DARF está sozinho, tá? Ele está oferecendo uma turma no código FAR, tá? Que tem um código do departamento. No outro dia, o aluno se matricula em outra disciplina, e aí essa disciplina é um FAW e o professor do DPOR, por exemplo, trabalha junto. Então, vamos lá, a Fabiana e Sérgio Fagerland estão oferecendo
um ateliê em conjunto e se compõe dessa forma. Tá? Assim, tem que ser assim por questões do sistema, do SIGA, é chato, não, isso aqui não é um corre-requisito, a gente tem que contar com o estudante se matriculando nas duas turmas. E isso tem que ser divulgado, então tem uma coordenação do oitavo e do nono que vai divulgar essas composições e dizer quais os códigos que o estudante tem que se matricular para trabalhar com o ateliê que vai ter essa agenda específica, essa invenção aí proposta por esse conjunto de professores. A outra maneira do professor DARF participar é como um professor de 4 horas em conjunto com o professor de outro departamento, tá? No FAW. Então ele não é o coordenador, o professor do outro departamento está participando aqui, vamos lá, a Vera Tangari está dando um ateliê de escolas, territórios educativos, e Gisele, um dia da semana, está junto dentro desse ateliê. Tá? Bom, então, dois modos de participar, ou seja, essas 30 vagas oferecidas aqui pelo DARF, elas, na verdade, elas estão distribuídas dessa maneira. Tá? Eu, para ser sincero, eu não sei se está muito claro no PPC o arranjo que regule o texto que regula essa participação, talvez seja uma coisa a olhar, mas isso, é assim que está pensado. Tá? Um dado importante, né, o número de ateliês, de oferta mínima obrigatória de ateliês é 8 ateliês, o que resulta em ateliês bastante grandes. Né? A gente teve uma frustração aqui da disponibilidade de oferta do DPA. Assim, não gostamos desse número aqui, mas é o que no final se conseguiu propor, tá? Podemos discutir depois, pensar o que a gente acha sobre isso, o que poder fazer em relação a isso, mas é o que a gente tem hoje no desenho do novo PPC. Bom, vamos lá. Voltando para o DARF, então, além desse quantitativo comparado, a gente fez essas tabelas aqui, comparando assim, a carga horária efetiva ofertada pelo departamento, multiplicando a carga horária de cada disciplina pelo número de turmas. Tá? Então, o cálculo atual hoje é 298 horas e meia. Eu não sei se ele está absolutamente certo, mas eu acho que esse é o número de turmas de cada disciplina. E fazendo a mesma coisa para o novo currículo, a gente tem 296. Ou seja, em termos de oferta, assim, disponibilidade de professores do DARF, a gente vai ter uma demanda menor no futuro, 2 horas e meia menor. Tá? Claro que existe a dificuldade da distribuição dessas cargas horárias entre professores, etc. Tá? Bom, uma coisa importante informar é que esse número aqui de turmas ele não está fixo no PPC, né? Mas existe um desejo, uma intenção de trabalhar com esses números. É uma intenção que a coordenação de graduação vai colocar para os departamentos em momento oportuno e a gente vai poder ou não atender, tá? Mas eu vou fazer as comparações a partir desse número de turmas, tá? Sempre 8, tá? Eventualmente a metade, né? Mas a gente talvez possa, em uma outra situação, vai lá e mudar isso aqui também, oferecer diferente, a gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas é um pouco isso, né, isso é o que está sendo usado para fazer esse quantitativo, esse comparativo aí que eu estou apresentando para vocês. Bom, outra coisa que foi trazida aqui então, portanto, a quantidade de horas disponíveis, né, hora professor disponíveis no departamento hoje, tá? É uma conta que não é exatamente de padeiro, mas é uma conta com alguma simplificação, é inevitável que seja, e que eu tracei aqui 2 cenários, né, junto com o Alexandre e Wanda, que ajudaram a informar, que é o seguinte, esse aqui é o cenário atual, onde a gente tem 4 professores substitutos, e foi feito aqui um desconto, né, considerando que cada professor vai dar 12 horas, tá, como um número de partida, 12 horas relógio, tá,
o número de partida, e aí com descontos para participações na pós-graduação, menos 4 horas, na chefia, né, os cargos mais pesados de administração, e o desconto da Solange aqui, que é a nossa professora 20 horas. Resulta que essa é a disponibilidade de horas de cada setor, aqui a demanda de cada... isso aqui é de cada setor e a capacidade dos setores de atender. Então hoje GD tem um pouco de folga, então empresta Rodrigo e Margarete para cá, também essa falta aqui, esses -6 aqui do F, na verdade são supridos pelo substituto Coringa, Michel, que dá uma disciplina aqui, então no final fica tudo verde, porque tem essa migração de professores, né, ou esse apoio de um setor para o outro. Tá? E essa é uma prática que a gente vai ver, vai ser necessária provavelmente no novo currículo. Tá? Bom, esse aqui é um cenário que eu fiz que é um pouco mais austero, né, chamado, onde a gente não tem os dois substitutos, tá? E, enfim, é outro número. Assim, em ambos os casos, é importante notar que a gente tem aqui uma disponibilidade de horas maior do que a demanda atual, né, e futura, tá? Considerando esses parâmetros aí. Talvez tenha esse dado aqui, de repente Rodrigo vai entrar na coordenação lá, de repente a gente não está contando James aqui na pós-graduação, não sei. Aí a disponibilidade de professores começa a diminuir, né? Mas de todo modo tem alguma folga aqui. Bom, aí o que foi feito aqui? A partir dessa oferta, né, dessa disponibilidade, desculpa, de professores, como é que está para atender as disciplinas que têm carimbo de setor no básico do novo currículo. Tá? E aqui no final o quanto que cada setor tem disponível de professores para poder atuar no avançado, que são as disciplinas sem carimbo. Tá? Então nesse caso EF tá curto, tá? E IGD ganhou mais folga ainda. Tá? Então provavelmente essa migração vai acontecer nesse sentido, e os ensaios que foram feitos são contando com essa troca aí de professores. Não é uma troca definitiva, mas enfim, vocês vão entender. É uma participação de professor de um setor em disciplinas do outro. Tá? Vamos lá, então foi feito um cenário de distribuição de disciplinas por professores. Aqui nessa planilha, né, a gente fulanizou. Por favor, assim, eu peço que vocês lembrem que isso aqui é um cenário possível, não é um cenário definitivo, tá? E esse cenário possível serve para a gente poder fazer conta. Então, assim, se alguém se vê em algum lugar aqui que não gostou, calma, não é só para a gente poder quantificar aqui. Bom, nessa tabela, cada professor aqui parte de 12 horas e tem os seus descontos anotados. Então, Alexandre, -6, ou seja, ele tem aqui, ó, disponível, né, para dar na graduação, essa linha aqui. A linha cinza é a linha de quantas horas o professor teria para dar na graduação, considerando esses descontos. Notem que tem gente que está sendo descontado 2 vezes aqui, James pediu assim para poder aparecer isso, pelo menos, que ele está na pós e está na direção. Eu também estaria, ainda que talvez esse cálculo aqui não seja considerado efetivamente na hora de fazer pedido de professor, eu não tenho total clareza como funciona isso. Tá? Mas enfim, para a gente ter um parâmetro, algum tipo de balizamento. Tá? Bom, então aqui, para cada professor, a gente vai lá e põe se ele faz uma ou 2 turmas numa determinada disciplina. Se ele fizer uma, é azul clarinho, né? ESP1 6 horas. Se ele fizer 2 turmas dessa disciplina, é azul mais escuro, ESP1 12 horas, né? Dessa disciplina de 6. Tá? Então esse preenchimento da tabela, está copiando e colando essas células, e com isso a gente vai descobrindo não só assim, com o número de horas que o professor está dedicando aqui na graduação, né? Mas também vai descobrindo se a carga mínima esperada para aquela disciplina foi atendida. Então, se a gente tira aqui a Tereza, vai faltar aqui, ó, 12 horas para cumprir o ESP.
total, tá? Então isso é um dinamismo aqui para poder facilitar essa distribuição de professores. Eu acho que pode ser útil em algum momento no futuro. Foi útil para a gente ver se dava para distribuir. Aparentemente dá, mas não sem algum desafio, tá? Então, onde é que estão os desafios, né? Um deles é finalmente poder fazer essa distribuição mais equânime da dedicação dos professores, né? Hoje, Gisele dá tantas horas quanto eu dou, só que ela está na pós-graduação e eu não estou. Então, se a gente considerar que a nossa carga horária aumenta, que talvez as dedicações de pós possam significar um peso excessivo, né, e poder ter uma distribuição mais equânime, a gente vai começar a ter essa situação assim, que alguns professores dão uma turma só, e aí, nesse caso, né, especificamente no caso de EF, a gente vai precisar contar com participação de outros professores. Aí a Wanda disse, não, põe meu nome lá, pegamos aqui um dos substitutos e botamos ele da CFA1, né, cumpriu. A gente tem, na verdade, poucos efetivos e muitos substitutos, atendendo lá o básico, mas a vantagem é que isso libera professores para poder trabalhar lá no avançado. Tá? Bom, outro desafio que se coloca aqui, se a gente for muito criterioso, muito rigoroso em termos do cumprimento com essas horas aqui, por exemplo, 8 horas, né? A Gisele tem que dar 8 lá. Só que para compor 8 horas efetivamente, né, precisaríamos de uma disciplina de 2 horas para fechar com essa de 6 aqui. Tá? E não há no currículo previstas disciplinas de 2 horas para o nosso departamento. Houve uma oferta, né, uma proposta do Rafael Marconi de apresentar eletivas de 2 horas como uma alternativa para todos os setores, o que é muito bom, né? Isso é uma maneira do professor fazer encaixar. O problema é que essas eletivas elas não fazem parte dessa conta de mínimas obrigatórias que a gente tem que dar. Então, se você der uma eletiva de 2 horas, isso não vai você não vai estar ajudando em nada, em tese, assim, a carregar o piano das obrigatórias do departamento, né? Então, a gente tem algumas alternativas aí para tentar cumprir com essas 8, para poder chegar nessa conta de 8, na conta de 2. Então, nesse caso aqui, por exemplo, Gisele está dando, né, 10, né, está dando um ateliê avançado e uma disciplina no básico, e são 2 horas a mais que ela está ofertando, né, cumpre, extrapola a disponibilidade nessa linha aqui, ó, assim, extrapola 2 horas, tá? Mas ela pode fazer isso no semestre, tá? No semestre seguinte, ela não dá essas 2 horas, tá? E quem dá é a Mara, por exemplo. Tá? Então, Mara, que estava folgada aqui só com 10, né, folgada em 2, ela vai poder passar aqui, nesse caso, a dar um ateliê lá embaixo. Tá? Claro que assim, o cenário que eu usei especificamente ele é ruim, porque a pessoa está dando 3 disciplinas, isso é cansativo, mas é só para mostrar, assim, a gente poderia ter alternância entre 2 professores. Né? Às vezes um dá, às vezes o outro dá, e essa composição vai permitindo, talvez seja uma maneira da gente poder criar uma média de dedicação correspondente a essas 12 e 8 aí, tá? É uma ginástica, né? Tem que conversar bastante, tem que ter um planejamento claro. Então, assim, não é indolor fazer isso, tá? A gente tem consciência. Mas em termos de carga horária, aparentemente temos uma capacidade de atender, novamente porque, né, se a gente considerar toda essa disponibilidade aqui, com esse cenário que eu estou chamando de austero, né, sem os 2 professores substitutos, ainda temos, né, 2 horas a mais do que o que demanda as obrigatórias do DARF. Tá? Bom, outra situação que a gente tem que pode ajudar a ter essa composição para fechar a matemática é aquela ideia de você dividir um laboratório entre 2 professores. Tá? Então, cada um dá metade do semestre, e então oferta lá 4 horas, puxa um pouco durante 2 meses ali, e depois o outro professor pega. Se tem vontade de fazer isso, se funciona pedagogicamente, é outro assunto, mas é uma maneira de organizar essa participação. Né? Do mesmo modo, ele poderia talvez estar ofertando aí uma disciplina no FAW com outro professor de outro departamento, talvez, cumpriria as 2 horas, acho que sim.
se eu não me engano. Então, enfim, são maneiras de conseguir contornar esses números quebrados que vêm principalmente por conta desses 6 aqui, né? Assim, se você dá uma é pouco para chegar nas 8, se você dá duas e você tem que chegar a 8, você faz 12, tá? Por outro lado, se você faz só 6 e quer participar do avançado, você não chega nas 2, você fica só com 10. Né? Então eu queria lembrar a todos assim, que essa foi uma escolha nossa, né? No DARF, a gente escolheu, fez essa divisão salomônica aí das horas de EF e EG entre ESP e Forma, para poder assim, né, contornar a proposta da fusão e paramos, né, somos dos poucos departamentos que tem um módulo de 6 horas. Né? Então, só para a gente lembrar assim, que de alguma maneira a organização do novo currículo está pensando nesse módulo de 4 horas como um recurso para a gente conseguir distribuir o esforço dos professores ao longo do currículo aí, né? E a gente tem um pouco essa excentricidade aqui e talvez tenha um pouquinho mais de esforço aí para conseguir contornar, tá? Bom, agora, no outro cenário que foi preparado, é um cenário de menos austeridade, a gente conta já com a presença dos 2 professores substitutos que estão lá atuando, um em EG, outro em EF. A corzinha azul significa que ele vai dar EF, tá? Ele está no grupo de EG porque hoje ele está no grupo de EG, mas então o cara que está azul aqui está dando CFA. Tá? O cara que está azul aqui está dando CFA1. Então, novamente, né, migrações tem acontecendo, e com esse cenário aqui que é um pouco mais folgado, o que a gente conquista? Né? Uma participação maior no avançado, tá? Tendo atendido todos as disciplinas do básico, um ou outro professor dando horas a mais aqui, talvez isso, né, pudesse ser um pouco melhor ajustado, mas de todo modo, nesse cenário aqui, a gente tem uma leve abundância aqui na participação do avançado, que produz turmas menores, tá? E uma participação também em seminários, né? Que a gente não tem obrigatoriedade, mas pode ser interessante participar, e eletivas, tá? Por outro lado, isso aqui não era para estar aqui. Por outro lado, talvez, né, essa extrapolação aí do número de horas em 10 a gente possa querer diminuir, e pode lá, né, começar a fazer né, pequenos ajustes aqui e tal, até poder chegar aqui no número mais regular, tá? Enfim, tem que operar um pouco aí a tabela e ver o que a gente consegue fazer, mas a indicação é que, né, assim, até onde eu consigo ler aqui, que a gente teria sim a capacidade de atender, né, com o nosso cenário atual, tá? E olha que eu estou considerando aqui o Rodrigo, né, com pós-graduação e coordenação, Ethel também e James também, né? Então eles têm uma dedicação assim bastante pequena na graduação para poder liberar essas horas lá, tá? Eu não sei, vocês, se quiserem fazer perguntas, eu vou tentar participar da reunião. Caso contrário, Wanda talvez possa ajudar. Alexandre também viu isso aqui e tem talvez capacidade de responder, ou pelo menos vai ter a tabela aí na mão. Eu vou disponibilizar para que possa fazer alguns ensaios. E também disponibilizo aí para os colegas, se quiserem brincar, mudar as coisas de lugar, conferir, ver se tem algum equívoco aí, tá compartilhado com todos, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor e é isso. Até a próxima semana. Um abraço.